O dia 8 de junho é o Dia Mundial dos Oceanos, é uma data muito importante de reflexão. Então, de uns tempos para cá, tem gerado debates muito acalorados e importantes para a gente entender a importância do oceano para a nossa vida. Como ele cobre grande parte da superfície do planeta, ele é responsável por armazenar calor, ele é responsável por gerar grande parte da proteína animal que é consumida em regiões litorâneas. Esse tipo de reflexão é extremamente importante, porque a gente tem um oceano se alterando com o tempo, com as mudanças climáticas, e a gente tem que compartilhar esse tipo de informação, nós cientistas, com a comunidade não cientistas. Eu tenho uma disciplina que é chamada de comunicação de ciências a não cientistas, e eu costumo compartilhar com os meus alunos que nós cientistas não representamos nem 1% da população mundial. Então tem 99% da população mundial que precisa ser informada, que precisa refletir sobre a nossa lida e a nossa convivência com o oceano. A gente vive agora a década mundial dos oceanos, proclamada pela ONU. Então, nada mais justo de refletir, de conversar, de discutir, de pensar em políticas públicas, de estudar melhor o acoplamento da ciência com a gestão. São esses exercícios que são fundamentais, e esse dia 8 de junho precisa ser celebrado, e além de ser celebrado, ele precisa servir como uma data de reflexão para todos nós. Os oceanos sofrem diversos tipos de poluições. A gente pode segmentar as poluições como poluição física, que é uma ocupação inadequada das regiões costeiras, principalmente pela humanidade, ou uma poluição física pelas ocupações de regiões oceânicas com a explotação de óleo e gás, por exemplo. Então a gente afeta a biota, afeta o oceano. Tem a poluição química, que é gerada pelo nosso depósito de esgoto diretamente no oceano. A poluição química que vem dos insumos da agropecuária que vão rio adentro, dos rios chegam nos estuários, os estuários chegam na região oceânica. A poluição química da indústria de óleo e gás, que afeta toda a biota dos oceanos. Tem a poluição sonora, eu trabalho muito com monitoramento acústico de baleias e golfinhos. A poluição sonora afeta muitos organismos, afeta a comunicação entre eles, afeta a reprodução. Então a poluição sonora é cada vez maior, porque a gente ocupa cada vez mais o oceano com as nossas embarcações. E como o oceano, ele ocupa 71% da nossa superfície global do planeta, eu acredito bastante na reversibilidade desse processo. Porque existe uma ampla área, principalmente os rios centrais oceanos, que ainda sofrem muito menos dos nossos impactos, e a gente vive uma era em que a informação científica está sendo produzida numa taxa muito maior, a gente tem altas tecnologias para investigação, e a gente pode dar respostas mais rápidas, mas a gente precisa fazer uma lição de casa que a gente não está fazendo, que é articular ciência com gestão, com educação, com manejo. Se a gente fizer essa lição de casa, e aí o 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, é importante para isso, para a gente refletir, a gente pode reverter esse estado em que diversas bacias oceânicas se encontram com diversos aspectos relacionados à poluição. Os oceanos são extremamente importantes para a vida do ser humano. Dos oceanos a gente extrai recursos para sobrevivência, dos oceanos a gente utiliza para lazer, e com os oceanos a gente entende como é que vai ser o nosso clima nas próximas décadas. Então, em função disso, a ciência da oceanografia, por exemplo, que estuda, modela e pode prever os oceanos, ela tem um papel fundamental e ela serve como uma ferramenta. A mensagem que eu gostaria de compartilhar no Dia Mundial dos Oceanos e sobre os oceanos é que a ciência precisa ser melhor considerada quando a gente pensa em gestão compartilhada do oceano, quando a gente pensa em conservação do oceano, conservação das espécies. Se a gente trabalhar melhor esse sinergismo entre ciência desenvolvida na universidade, entre órgãos gestores e gestão de políticas públicas, por exemplo, a gente tem a possibilidade de pavimentar um caminho muito fértil para a gente minimizar os impactos que nós estamos causando para os oceanos e para a biodiversidade que ali se encontra. E a gente pode começar a realizar monitoramentos que
vão moldar os nossos próximos passos para proteger os oceanos e essa biodiversidade e nos integrar de uma forma mais harmoniosa com o mundo em que vivemos. Caso contrário, a gente vai viver no meio de fumaça e de cimento. A gente pode ainda decidir o que a gente quer para o nosso futuro.